o Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar algumas regras para a distribuição das chamadas sobras eleitorais para o cálculo das vagas aí na Câmara dos Deputados. Apesar de considerar que parte dos critérios para preenchimento das sobras é inconstitucional, a maioria dos ministros votou para manter o cargo de alguns deputados que eram aí objeto da discussão principal lá no STF. E a Corte analisou as chamadas regras de sobras eleitorais para cálculo das cadeiras que devem ser preenchidas por candidatos eleitos nas casas legislativas. Isso vale para as câmaras de vereadores, assembleias estaduais e também para as câmaras federais. Mas o que chamou muito a atenção durante essa discussão foi que pontos de vistas divergentes levaram a uma tensãozinha entre o ministro Barroso e o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver isso. Eu gostaria aqui de reiterar, esse precedente é desastroso, com todo respeito à maioria formada. O Supremo, por maioria, entendeu que houve desrespeito à soberania popular, que houve desrespeito ao sistema representativo, e como lembrou o ministro Flávio Dino, nós vamos manter 7 deputados federais que não foram eleitos. Eles não foram eleitos. Nós... foram eleitos pela regra que estava em vigor quando teve a eleição. Perdão, presidente. Nós todos aqui, por maioria, o plenário, sim, decidiu que eles não foram eleitos. Não, quando eles foram eleitos, estava em vigor essa regra. Ué, a única coisa... Você está retroagindo. Mas a regra que vigorava na época era essa. Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. Claro. Nós estamos mantendo candidatos que juntos tiveram metade dos votos dos demais. 7h54. Ô, Kim Rafael, além da discussão, eu queria entender esse negócio das sobras. Conta pra gente. Pois é, Paulo. Em 2021, né, o Congresso... Aliás, a população, no geral, não entende muito bem o que acontece. Primeiro, é só separar aqui a questão, como você mesmo colocou, eleição majoritária e eleição ali proporcional, que daí entra o legislativo, né, os deputados e vereadores. Que daí tem uma questão, uma regra, que daí chama o coeficiente eleitoral, e essa regra é bem complexa, porque cada ano é diferente por conta de a soma de eleitores que podem votar, enfim, com o número de partidos, etc., e candidatos, etc. e tal, e daí vai sair um coeficiente lá. E aí tinha uma regra, em 2021, que o Congresso tinha referendado, tinha promulgado uma lei em que as sobras, né, dos partidos que não alcançassem o coeficiente, seria ali, primeiro para os partidos que teriam uns 80% coeficiente, e depois os candidatos que tiveram dentro dos partidos, mesmo não alcançando os 80%, mas que tiveram pelo menos 20% do coeficiente eleitoral para o candidato. Então, seria uma regra assim, justificando quem ficariam com as vagas das sobras. Quando você percebe o cidadão hoje, falando assim, meu candidato teve 3 mil e pouco votos, mas não entrou. Mas aí um de 1.000 e pouco entrou. Então é mais ou menos isso. É a gerência sobre as sobras das vagas. E daí o STF, né, teve várias mudanças que a gente discutiu semana passada aqui, o TSE, a resolução, várias mudanças. Só que ficou uma questão que era a mais importante para ser decidida no plenário do STF, justamente por conta de uma ADI, né, que foi tratando sobre a inconstitucionalidade dessa lei. Alguns artigos dessa lei dizendo que, olha, a sobra das sobras, na verdade, tem que ser para todos os partidos, mesmo se eles não alcançassem essas duas regras, dos 80% e os 20% do candidato. Então agora, como é que ficou? Depois dessa rusguinha aí, né? Ficou agora para todos os partidos. Por exemplo, sobra das sobras, né? Por exemplo, sobrou duas cadeiras. Agora tá justo, digamos assim. Pode-se dizer que sim. Sobrou 2 vagas. Essas 2 vagas vão para os partidos que tiveram mais votos, independentemente se elas alcançaram o coeficiente ou não. Então ficou mais ou menos assim. Ou seja, para nós aqui, em termos de eleição municipal, não vai mudar nada, porque era a mesma regra apontada em 2020. Então, para nós não vai mudar nada. Então, assim, em regra, não muda. É porque mudou na eleição para presidente, deputado federal. Exato. Né? Então, na estadual. Municipal passada já valia a regra que foi decidido agora pelo Então, Supremo. assim, vai, querendo ou não, dar oportunidade para outros partidos. Daniel, mas se a gente tivesse a regra valendo que foi para deputado na última eleição, talvez a gente tivesse mudanças agora. Com certeza. Muita coisa muda, principalmente para os partidos menores. Então, assim, aquele chapão que todo mundo achava que seria interessante estar participando, acaba não sendo mais tão interessante. Porque, vamos dar um exemplo de 2020, o Avante
que é do vereador Sidney Telles, está mudando, ele fez no total, em 2020, o Paulo, 6.800 votos. Se valesse a regra dos 80%, ele estaria fora. Exatamente. Ele estaria fora. Porque na época, em 2020, o quociente eleitoral ficou em 11.600 votos. Então o partido, para fazer uma cadeira, teria que fazer 9.300. E aí o Avante fez 6.700. Então assim, ele foi beneficiado pela lei, fez as contas, fez pelas sobras. Tá. Então acredito que agora, esse mês que tem para os vereadores, para os pré-candidatos definirem, é crucial. Então, eu já vou pular pro Ângelo nessa aqui para pergunta por conta do tempo. O Ângelo, é o seguinte: significa que todo aquele desenho que a gente fazia antes dessa decisão do Supremo, o desenho que a gente não, quem tá montando chapa, quem pensando em chapão, mudou tudo. Mudou tudo, com certeza. Voltamos para o que era na eleição anterior. Que cá entre nós, você usou a palavra justo, eu uso democrático. Né? Porque senão não haveria razão de você ter mais de 30 partidos e eles não terem a possibilidade de ter uma cadeira. Então a gente voltou à regra que eu considero, não é ideal, mas é a mais justa, é a mais democrática possível nesse momento. E vai fazer realmente sem razão muita gente. O Wagner Múcio lá na o Rafael Silva lá no outro. Mura. Mura. Vão ter que rever a estratégia. Vão ter que rever as estratégias. Era disso que se trata. É disso que se trata. Pamela Bussolini? Olha, Paulo, fora a questão técnica aí que a gente está discutindo sobre as eleições e as regras e tudo mais, o que chama atenção é a tal da briga, né? Entre o Moraes e o Barroso. Eu fico, sinceramente, tão triste de ver o que está virando o nosso STF, porque antigamente, eu juro por Deus, eu gostava de assistir os votos, né, acompanhar ali as ideias, como eles colocavam a coisa toda, o ponto de vista deles, há um tempo atrás, né? Mais ou menos há uns 10 anos, quando eu estava na faculdade. E dali para cá, foi degringolando tanto que a gente chega nessa situação triste de um ministro achar que a opinião particular dele está acima do outro. Ficar assim, mas é isso mesmo que você está falando? Como assim? Você está discordando de mim? Como assim você está discordando de mim? Então o Brasil está virando isso. E, infelizmente, muita gente aplaude, né, esse tipo de atitude infeliz, mas aos olhos do mundo, a coisa está ficando feia. A exemplo do evento que o Alexandre de Moraes participou na Argentina esse final de semana, com ingresso gratuito e totalmente esvaziado. O pessoal não quis participar, nem de graça, né? Nem de graça. Então, é assim, diga mais sobre o que você sabe, né, do que tentar coagir as pessoas a concordar com você. Vamos lá. Mas, infelizmente, está difícil. Professor Jorge. Paulo, é uma decisão de uma eleição de 2022. Imagina que vai mudar a regra. Isso cria uma situação de insegurança jurídica. Agora, os efeitos que o Rigon apontou são importantes, porque as próximas eleições, que já é daqui a pouco, o pessoal vai poder se organizar. E o bom que veio antes dessa nova eleição, porque se vem depois, não aí valeria. a confusão seria tamanho gigantesco. Parabéns aí, que ainda que demorou, mas decidiram por uma linha da segurança jurídica. Mas sempre fica a dúvida, por que se demora tanto em processos desse tipo, que devem decidir rapidamente, uma vez que se trata de mandato, uma vez que se trata da população escolhendo seus representantes? Como é, então, que esses representantes ficam aí no meio entre fico ou não fico? Essa situação é complexa, porque já ouvimos aqui com um senador, dentro de pouco veremos o que vai ocorrer com ele, vemos também deputados estaduais, federais, vereadores que, com decisão transita no julgado, ainda continuam. Então, me parece que o que ocorre no STF se repercute aí em toda essa nossa esfera política. Ô Fernando Tupan, o que fica dessa história toda é o seguinte: para quem está montando o chapa agora, a estratégia tem que mudar completamente, porque a regra que era para candidatura de deputados estaduais e federais não vale mais. Agora é a regra que valeu na última eleição. Olha, eu concordo em gênero e grau com o que o Daniel falou. Essa vai ser revisto, essa história do chapão, e os partidos vão dividir para ficar com as sobras. É bom lembrar, Paulo Caetano, quem iniciou esse processo foi o PCdoB numa consulta que teve ao TSE em 2021.
Então a esquerda viu que não dava certo porque os partidos pequenos de esquerda iam para o beleléu, ia sobrar apenas o PT. Por isso nós tivemos a federação também provocada pelos partidos de esquerda e que trouxe a princípio bastante desconfiança e que hoje passou a ser um motivo de vida ou morte para alguns partidos, como PSDB, Cidadania. Então, Paulo Caetano, a briga do Barroso, eu estou com o Barroso, a regra valia na época, o Moraes está por fora e 2 thumbs para ele, para baixo lá, que não está com nada.